Eu não sei se vocês são assim, mas esses dias eu estava orando em casa e a gente fica percebendo, né, muita situação, né? A gente que é pastor, é muita oração que pedem, né? Gente que interna, gente que sai, gente que interna, gente que sai, alguns falecem, os amigos falecem, aquela gangorra na cabeça da gente, né? Aí a economia que não vai para frente, não sei o quê. Assistir jornal é uma coisa muito tóxica hoje em dia, eu procuro evitar. Mas às vezes você dá uma olhadinha em um, já sai pior do que chegou, né? Mas aí comecei a orar a Jesus, e quando eu comecei a orar a Jesus, mas veio um alento tão grande no meu coração, irmãos e irmãs. Sabe assim, quando você sabe assim que pode tudo estar ruim, mas quando você olha para Jesus, você tem uma alegria da fé triunfante, tão gostosa. E eu falei, obrigado Jesus, porque o Senhor existe. Se não fosse Jesus neste tempo, se não fosse Jesus na nossa vida, o que seria, gente? Parou para imaginar? O que seria se não fosse Jesus? Ele tem sido, né, a nossa alegria, a fonte de força. Aliás, eu estava vendo na revista Veja semana passada, justamente um dos fatos muito importantes é que o povo está voltando à fé, né? Porque estão descobrindo a importância da fé, o maior patrimônio que nós temos. Tudo cai, mas Jesus sempre vai ficar, não é verdade? Saúde cai, economia cai, nosso dinheiro some, às vezes doença aparece, os títulos e diplomas que nós adquirimos ao longo da vida chega um tempo que não valem mais nada. Às vezes a casa a traça come, os carros a ferrugem come, os bens ladrões roubam, mas a fé se renova em cada situação dessa. Não é maravilhoso? Então, nós que estamos aqui, você que está em sua casa, que privilégio você tem de crer num Jesus ressurreto. Além de tudo, Ele está vivo. Ele está preparando as coisas aí, cada vez mais visível. Eu vou ler com vocês Hebreus 10, verso 19 e 20. Nós vamos ver aqui a palavra, Hebreus 10, verso 19 e 20. Então a palavra diz assim, para nós, de modo bem enfático. Portanto, meus irmãos e irmãs, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Aqui a palavra de Deus fala sobre o véu rasgado, véu que se partiu. Mas sabe, irmãos e irmãs, será que nós temos uma Páscoa hoje? Como está sendo a nossa Páscoa, né? Essa Páscoa é diferente, principalmente para nós como igreja, é diferente. A gente não tivemos de modo presencial, né? Vigílias, a gente não temos o domingo de manhã aquele café da ressurreição, tão gostoso, né? Que nós estamos acostumados a ter, coisa maravilhosa. Aliás, acho que quando tiver voltar ao primeiro almoço da igreja, acho que vamos chorar, né? Chorar de alegria, né? De tanta saudade que temos. Nós não temos a apresentação do coral hoje, nem das crianças. A gente não tem várias coisas. Talvez em família sejamos um pouco limitados. Talvez não vamos juntar muito mais do que uma ou duas. É prudente, não? Enfim, tantas coisas, né? Mas, de fato, a gente percebe que vida de fé, Páscoa, cristianismo, ela é muito ligada, né, à vida entre irmãos e irmãs. Percebe como é? Percebe como faz falta a comunidade? Há uns anos atrás surgiu o movimento de que eu sou a igreja na minha casa.
verdade, o conceito é verdade, é verdadeiro. Mas o que não se sustentou mais é que a fé vivida individualmente não foi feita para isso. Jesus criou uma comunidade dos salvos. Por isso é indispensável a igreja como reunião do povo. A gente percebe isso, não percebe? Percebe isso na vivência, na vida. Isso é uma coisa muito interessante para a gente. Mas sabe que nós tivemos, não sei se vocês se lembram, o primeiro fique em casa foi bíblico. Nós voltamos aqui lá para as origens da Páscoa, do Antigo Testamento, e a gente verifica que a primeira Páscoa, ela foi celebrada obrigatoriamente de portas fechadas. Houve ali instruções para que o povo de Deus permanecesse em casa naquela noite. Uma noite de Páscoa. Cada família partilhava uma refeição, que o prato principal era a carne de um cordeiro ou cabrito, ervas amargas, pão sem fermento, que está no livro de Êxodo, capítulo 12. Mas ninguém podia sair de casa naquele dia, porque vocês se lembram que eles aspergiram o sangue de um animal nos umbrais da porta. E naquele dia, que era a passagem do anjo da morte, ele passava e onde tivesse o sangue aspergido nos umbrais das portas, ele passava direto. E era o primeiro anúncio de Páscoa que a gente encontrou lá nas pragas do Egito. E o povo foi, obedeceu. E quem obedeceu, ele foi salvo, foi abençoado com a fé, porque aquilo apontaria para o Cordeiro, que era Cristo, o verdadeiro sacrifício e o sangue que salva. Então foi uma primeira, ali a Páscoa, ali que a gente lembra, e que eles mandaram ficar em casa. Eles quem, Não foi nem o governo, nem o decreto, foi um decreto divino. Vocês vão ficar em casa e vão se resguardar para que se cumprisse, Mas também, talvez 4 ou 5 mil anos depois, algo semelhante aconteceu de um outro dia da semana, de uma recomendação também de ficar em casa, que era no Novo Testamento, a segunda. Quando Jesus ressuscitou e o anjo disse, vão e fiquem em Jerusalém, até que eu mande o Espírito Santo. Estavam todos em casa, os discípulos e os que criam estavam numa casa separada, e ali oravam, e ali ficavam esperando a portas trancadas, por causa do medo, porque estavam procurando o corpo do Senhor por todos os lugares, estavam caçando literalmente os discípulos, e ali então aconteceu que depois daquela sexta-feira santa lá, que Jesus morreu, eles foram para as casas. Depois, num certo momento, a gente viu Jesus, que apareceu no meio deles e disse, paz esteja com vocês. Eles ficaram abismados. Paz esteja com vocês, ele falou. E mostrou então as mãos e os pés com os sinais da crucificação. Mas lá em casa, enquanto isso não acontecia, lá fora dos muros de Jerusalém, da cidade ali, um homem que tinha atraído multidões de pessoas com a sua cura, com a sua palavra, com a sua aceitação, estava ali na cruz, estava nu, estava feio, estava muito machucado, mas eles estavam lá, e lá naquele lugar, os discípulos estavam todos reunidos, choravam bastante. Mas naquele precioso momento em que Jesus disse na cruz, está consumado, tudo foi se concretizado. O véu se rasgou, Jesus com poder venceu aquele momento, entregou a vida ao Pai, porque para esta hora ele tinha vindo, então começou um novo tempo, até que ele pudesse, para surpresa dos discípulos, dentro de uma casa com as portas trancadas, ele disse, paz esteja com vocês.
Por isso, nesse tempo de Páscoa também, nesse domingo da ressurreição, no seu lar, na sua casa, você que está aí em casa, você pode crer que Jesus chega e diz: paz esteja com vocês. Amém, queridos? Então a gente tem paz, porque Ele mostra na sua paz para nós, Ele nos dá a sua paz. Isso é maravilhoso, não é? Nós temos essa fé preciosa. E ali naquela cruz, primeiro, uma das coisas importantes que podemos lembrar é quando o véu rasgou-se. Naquele momento de morte de Jesus, um som grande, um barulho muito grande. Vocês podem se lembrar, quando vai ler a Bíblia, quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. A arqueologia mostra de várias partes isso, de vários jeitos, mas não importa a arqueologia. Para quem crê, crê com ou quem é a arqueologia. Mas o que diz a Bíblia é que houve um terremoto grande, e talvez um dos motivos daquilo aconteceu para que o véu fosse rasgado. O véu era um espesso pano que precisava separar, por exemplo, vamos supor que fosse um templo aqui os bancos daquele altar ali, ó. Vamos supor que aquele véu fosse um véu, né, lá do templo de Jerusalém, mas era muito, muito vedado, grosso, ninguém chegava perto, mas justamente por não chegar perto, mais por símbolo do que por força, como se fosse uma parede, por exemplo, mais do que isso, é o sinal de que quando o povo viu aquele véu, o véu havia se partido, como se Jesus falasse: por que eu fico escondido aqui? Não é mais para eu ficar escondido, porque agora eu sou acessível. O véu se rasgou, milagrosamente, misteriosamente, né, sem intervenção humana nenhuma. Veio aquele espesso pano ou véu, ou sei lá como que é, rasgar-se completamente para mostrar: agora eu estou com vocês. Nada mais vai separar nós. E ali em Mateus 27, versículos 50 e 51, é o que fala isso, né? Observa aí comigo. Diz assim a Bíblia: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Já pensou? Plano, propósito de Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas. Irmãos e irmãs, se nós tivermos um grande acesso de fé, nós seríamos capazes de descansar de tudo completamente. De um Deus que tem tudo sob controle. Estava falando ontem com as minhas filhas lá, e eu disse para elas, não sei por que nós falamos aqui, mas deu certo assunto. Eu disse para elas: vocês sabiam que a Terra gira a 1864 km por hora neste momento? Ela disse: mas como, pai, como é isso? Como que a gente não fica tonto? Aí uma delas falaram assim: acho que é por isso que de vez em quando a gente fica meio tonto, né? Não é bem por isso, né? Mas quem sabe, pode ser, né? Pode ser que alguém já fica, né, Fabião? Fica mais sensível. Aí ela gira. Eu falei: se você não fica tonta, porque até onde os seus olhos enxergam está girando junto. Lá nos polos, lá em Simão, nas geleiras, tem 8 quilômetros a mais de água, justamente porque o sistema centrífugo da Terra faz a água ir para os polos. Mas um Deus que cuida desse tipo de coisa e que fez, que é nada, né? Mas é tudo para o ser humano. Para Deus não é nada, mas para nós, o simples temor de terra é um absurdo. E ali o véu se rasgou e as rochas se partiram. Quando fala rochas se partiram, não é pedrinha não, tá? Tem umas pedrinhas aqui no pátio aqui que é difícil partir, né? Mas é mais do que aquilo lá, ela parte toda. Então, essa escuridão daquela primeira sexta-feira santa que aconteceu do véu rasgar, a gente percebe a melhor notícia que
abria o caminho de sermos salvos dos nossos pecados e vivermos em comunhão com Deus para sempre. Olha só o que diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até 21, que fala exatamente o que aconteceu com Jesus ali no Calvário e que depois a nossa fé agasalha pela Bíblia. Diz assim, olha, Hebreus 10, verso 19 a 21. Portanto, meus irmãos e irmãs, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Olha só, um novo e vivo caminho aberto para nós, para podermos ter acesso ao Pai, ao nosso Deus. Coisa maravilhosa, sabe essa coisa de, quando a gente fala, vamos orar, você já fecha o olho, já começa a orar, e saber que o Senhor já está te ouvindo, isso é uma coisa impensável. As pessoas tinham que andar dias até Jerusalém, até o templo, para serem ouvidos, ou para se fazerem ouvir por Deus. Elas tinham que fazer grande sacrifício, para poder fazer uma oração, em que Deus pudesse ouvir, e que não precisasse de nenhum intermediário, que não precisasse de ninguém para fazer ponte entre você e Deus, onde ninguém pudesse ser necessário, mas agora, pela morte de Jesus, o novo e vivo caminho foi aberto, pelo véu rasgado, e de modo com que eu oro e você ora, e você pode ter plena convicção de fé, que Ele te ouve, que Ele me ouve. Amém, amados? Isso é maravilhoso, Ele poder nos ouvir. Às vezes é tão simples, às vezes eu não sei se vocês são assim, mas às vezes eu vou fazer umas orações meio sérias. Eu não sei se existe oração meio séria, Oswaldo, sabe? Às vezes eu vou fazer uma oração meio séria, né, Mônica? Talvez a oração séria que eu queira dizer, só seja aquela coisa muito importante, que não tem como eu não ter certeza que Deus ouviu, está ouvindo, né? Aí eu não sei, eu fico meio assim, né? Fico meio olho fechado, fecho o quarto, eu esfrego a mão, né? Às vezes até oro o Pai Nosso de Jesus, até ter certeza que eu estou conectado. Sabe, a conexão da internet do seu celular, mais ou menos daquele jeito, para ver se certeza que está conectado. Mas não precisa fazer isso. A gente sabe que não precisa. Mas é que nós somos seres tridimensionais, nós precisamos de alguma coisa, né? Mas isso é um privilégio muito grande da gente saber, de eu poder saber que apesar que eu não preciso fazer isso, porque Deus anda comigo, até sem orar, Deus anda comigo. Às vezes a nossa oração é um simples respirar. Às vezes nossa oração é um simples invocar o nome do Senhor. Às vezes nossa oração ela é um todo, porque a nossa vida ela é uma oração. Nós somos um todo. Nós não somos partidos e nem compartimentalizados, onde você é crente aqui na igreja, você não é crente na sua casa, você é outra coisa no trabalho, você é uma CNPJ no trabalho. Nada disso. Você e eu somos unificados, tudo em uma coisa só. E quando o Espírito Santo habita em nós, isso significa que o véu foi rasgado e nós estamos com livre acesso ao Pai. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor pela mensagem do véu rasgado. A mensagem de Deus a nós, que nós podemos chegar a um novo e vivo caminho. Outra coisa tão importante aqui é que Jesus fez o sacrifício suficiente. Aquela cortina rasgada, ela simbolizava a realidade da cruz, esse novo caminho para Deus que foi aberto. Então Jesus, o homem na cruz, tinha derramado o seu sangue como sacrifício final, o único sacrifício verdadeiro e suficiente por todo o mundo. Lá em Hebreus 10:10, olha, eu vou ler com você. Hebreus 10:10 fala assim: nessa vontade é que temos sido santificados,
mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ele fez uma oferta para nos garantir o acesso a Deus através do véu rasgado, uma vez por todas. E o único sacrifício é dele. A única exigência que o Pai recebeu para nos receber diante do céu é de Cristo. A única pessoa capaz de agradar ao Pai foi Cristo, e é Jesus Cristo. De modo que eu sou completamente secundário. A única maneira de eu me tornar primário é quando eu creio nisto que Jesus fez. Aí, eu já li o verso? Diz assim o verso: nesta vontade de que nos temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Por isso que eu não posso fazer nada. Por isso que ninguém pode subir 500 degraus de escada de joelho e achar que vai agradar a Deus. Por isso que ninguém pode cortar um braço, uma perna e dizer assim: isso aqui é para que eu entre no céu. Vai entrar no céu só sem um braço, uma perna, ou não vai. Não precisa fazer nada disso. Não precisa acender 500 mil velas. Você não precisa pagar. Não precisa fazer coisa alguma, porque Jesus já fez tudo. E tudo que eu tenho, que me falam para fazer, é uma ofensa a Jesus Cristo. É uma ofensa completamente. Assim como um torcedor, né, ele fica feliz quando o seu time marca um gol. Eu fiquei muito feliz com um texto do Brennan Manning, de um livro, O Evangelho Maltrapilho, que ele fala assim: olha, o nosso afã de impressionar a Deus, ou nossa ânsia de impressionar a Deus, a nossa luta pelos méritos de estrelas douradas, a nossa afobação por tentar consertar a nós mesmos, e ao mesmo tempo em que escondemos nossa mesquinharia e chafurdamos na culpa, são repugnantes para Deus, e uma negação aberta do Evangelho da graça. O protagonista para o papel da perfeição da história da humanidade é Cristo. Não se preocupe com as suas deficiências ou desempenho, pois você só é aceito por Deus em Cristo. Jesus é o objeto de toda a afeição do seu Pai, e por Ele esses afetos são nossos também. Olha, quanto tempo na vida eu desanimei na fé, eu desisti. Às vezes esse negócio até de sair da igreja, sabe o que é sair da igreja? Essa frase, sair da igreja. Por quê? Porque estava desanimado comigo mesmo. Mas eu não sou suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu falo demais, eu peco demais, eu faço tudo demais, eu prometo de manhã, brigo à noite, é uma coisa horrorosa, e aquela aceitação, aquela confusão. Até que a graça de Deus é descortinada a nós. Ele fala: a única afeição sua que o Pai tem é por meio de Cristo. O único sacrifício que foi aceito por Deus o Pai, e o único que sempre só será aceito, é aquele que o seu Filho fez. Tudo que o seu Filho fez é aceito pelo Pai. Tudo que o ser humano faz não tem vez no céu, se não passar pela nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, porque o único sacrifício feito é o de Cristo, e não o nosso. Como é que você pode agradar a Deus? Crendo em Cristo, que aquela morte de cruz foi suficiente, que a obediência dele foi suficiente, que o sangue derramado dele, que diz aqui, nós acabamos de ler em Hebreus 10, o sangue que nos garantiu a nossa permanência diante de Deus, é só o de Jesus Cristo, não é o meu sangue não presta para nada, é só o de Cristo. Quando nós nos convencermos, nós vamos descansar no pleno, único, poderoso sacrifício de Jesus, naquela cruz que nós chamamos de Páscoa. Nós podemos ficar sossegados e satisfeitos. Ele vai se encarregar da nossa santidade, Ele vai se encarregar da nossa transformação, e Ele é o nosso advogado, porque fomos perdoados por o sacrifício de Cristo Jesus. Amém, querido? Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Sempre. Aquela religiosidade,
aquela religiosidade que requer, aquela religiosidade que exige, aquela religiosidade que oprime as pessoas, aquela que culpa as pessoas, que impõe medo nas pessoas. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo, isso não é Jesus, porque Jesus, Ele fez e deu para nós o seu sacrifício por sua graça, para sermos perdoados. E aqui ainda, irmãos e irmãs, como perdoados, essa realidade, esse sacrifício, Ele permite a todos nós, os que cremos nele, receber o perdão e nos relacionarmos com Deus. Olha, eu vou ler com vocês, Romanos capítulo 5, verso 6 em diante. Quero que você leia bem em espírito de oração. Você também que está aí na sua casa, leia devagarzinho, presta atenção para você entender, tomar posse, ser enriquecido pelo Evangelho, porque o Evangelho enriquece. Esse tempo eu trazia um amigo, pastor, passou por aqui, me deu uns comprimidinhos aí, né, disse que é vitamina, coisa arada, aquela coisa toda. Eu estou tomando, já paguei, tem que tomar, né? Porque você pagou, tem que tomar, nem que você não crê, né? Não pode jogar dinheiro fora, você tem que tomar. Estou tomando tudo. Sei lá se está sendo bom, se está sendo ruim, eu não posso dizer para vocês. Mas uma coisa é certa, o objetivo daquilo é que aquelas vitaminas todas entrem no nosso organismo e nos fortaleça. O Evangelho é igualzinho. Quando você ouve, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve, ela se mistura ao Espírito Santo que está dentro de nós, e ela produz vida. Porque senão é só palavras. Mas é assim que é o milagre da fé. E assim fala, em Romanos 5 em diante. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores e pelos ímpios como nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos com ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Olha que texto riquíssimo, não é? Ricos, por quê? O verso 6 diz ali, ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores, quando éramos fracos. Em outras palavras, Jesus não perguntou lá a Rosângela, olha, se eu morrer na cruz por você, você vai me receber? Senão eu não vou morrer não, vou fazer isso por quê? À toa. Ele perguntou, Rosângela? Ele não fez isso. Primeiro ele fez, e depois recebemos. Aliás, o amor de Cristo é que nos leva ao arrependimento. Às vezes a gente vê a religião perguntando assim, você tem que se arrepender para que Jesus possa te amar e te receber. Isso é anti-evangélico. Porque o Evangelho diz, o amor de Deus nos leva ao arrependimento. É o amor que nos converte. Já viu alguém ser coagido a obedecer? Já viu? Às vezes alguém fala assim, às vezes assim, você tem que ir lá mandar as pessoas na igreja fazer isso, aquilo. Eu mandar? O reino de Deus é livre. Se as pessoas não fazem por liberdade, não há no mundo lei ou decreto que os faça obedecer. E Jesus é assim. Primeiro morreu, depois ele se deu. Ele se deu e morreu e a gente recebe. Mas ele não foi condicionado. Aí ele fala, verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por um bom pudesse morrer. Olha, se a Diolinda falasse, você morre pelo írio, até poderia talvez eu pensar no negócio. Mas pensar, não garanto nada. Mas se pegar qualquer um que eu não conheço, não tem nem um corrupto das notícias. Você morre pelo corrupto? De jeito nenhum. Na carnalidade, se usar bem, você até mata, né? Mas morrer não. Mas Jesus morreu pelo corrupto. Morreu pelos ruins. Morreu por mim, por pretenso bom.
Para aquele que só não vai para a cadeia, mas merece o inferno, ele morreu também. Porque a religião tira a gente da cadeia, mas não tira a gente do inferno. Quem tira a gente do inferno é o evangelho. A religião só dá bom comportamento. Bom comportamento todo mundo tem, até sem fé, sem religião. E ele fala assim, pode ser que alguém morria pelo ruim, mas pelo bom, mas Jesus morreu. Aí ele fala assim, no verso 8, ele prova o seu amor para conosco, por fato de ter morrido por nós ainda quando éramos pecadores. Aí no verso 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos eles salvos da ira. Porque nós éramos inimigos, fomos reconciliados por Deus, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso que ele está dizendo para nós. Se éramos pecadores perdidos, ele nos salvou. Quanto mais agora salvos, por que ele nos joga fora? Você acredita que Jesus joga você fora? Sim ou não? Você acredita que Jesus joga você fora? Se você pecar, ele joga você fora? Se você fizer a maior barbaridade do mundo, ele joga você fora? Amém, sua fé é boa. Ele não nos joga fora. Por isso tem a turma do que perde a salvação. Tem a turma do que perde, tem a turma que não perde. Eu sou da turma que não perde. Mas não precisa ficar arrumando confusão comigo por causa disso. Se você acha que perde a sua salvação, viva como se perdesse e viva bem. Se você é daqueles que acham que não perde a salvação, vive como se não perdesse e viva bem também. É ou não é verdade? Cada um vive como quer. Mas eu não acredito que Deus me salvou e depois, porque eu trupico, ele fala assim, não quero mais você. É ruim, hein? Que pai é esse? Que salvação incondicional é essa? Que graça é essa? Isso não é graça, isso é troca. Isso é condicionalidade. Mas ao evangelho que eu acredito, é o evangelho que nunca me jogará fora. Porque Jesus é a minha fé, é a minha vida. Amém, querido? Ele nos deu o perdão, e o perdão que ele deu é o perdão completo. É o perdão de ontem, é o perdão de hoje e é o perdão de amanhã. Eu posso ter muito combustível para esse perdão. E ele se encarregará do que ele quer fazer na minha vida. E eu vou só encerrar com um texto maravilhoso que eu vou ler aqui para vocês, que é uma devocional que eu li esta semana sobre isto. Eu não vou deixar de ler aqui para vocês, vou deixar ali para ficar gravado aí para sempre. E Spurgeon, ele fala para nós, aqui, a sua devocional, eu vou ler esse e vou encerrar. Olha só que preciosidade. Agora, meu irmão, tem que usar todos os artifícios que eu tenho para enxergar, porque só esse não vai servir. Ele foi contado entre os transgressores, porque Jesus se dispôs a ser listado entre os pecadores. Esta maravilhosa condescendência foi justificada por muitas razões poderosas. Em tal posição, ele estaria em melhor condição de ser advogado deles. Em alguns julgamentos, há uma identificação tal entre o advogado e o cliente, que aos olhos da lei, eles não podem ser vistos separadamente. É o cliente e o advogado. Quando o juiz olha, ele olha, os interesses são os mesmos. Então, quando o pecador é levado a juízo, o próprio Jesus aparece ali, como advogado. Ele se levanta para responder à acusação. Ele aponta para o seu lado, suas mãos, os seus pés, e desafia a justiça a trazer qualquer coisa contra o pecador que ele representa. Ele invoca o seu sangue, e o invoca tão triunfantemente, sendo licitado com eles e tendo parte com eles, que o juiz proclama: deixe-o seguir o seu caminho, ele e o cliente, que sejam libertados de descer para a cova, pois ele pagou o resgate. Nosso Senhor Jesus foi contado entre os transgressores, para que seus corações pudessem ser atraídos a Ele. Quem pode ter medo daquele que está rolado na mesma lista que nós? Olha a identificação de Jesus. Certamente poderemos ir corajosamente a Ele e confessar nossa culpa.
Ele que foi contado entre os culpados, transfere para o seu nome essa regra, essa ruim acusação, e os nossos nomes são retirados do rol da condenação e escritos no rol da aceitação, pois há uma transferência completa entre Jesus e o seu povo. Cristo tomou todo o nosso estado de miséria e pecado, e sua plenitude é transferida para nós, sua justiça, seu sangue e tudo que Ele nos dá como dote, como pagamento. Alegre-se então, cristão em sua união com aquele que foi contado entre os transgressores, e prove que você é verdadeiramente salvo ao ser manifestadamente contado com aqueles que são novas criaturas. Você é uma nova criatura, querida? Amém? Você é uma nova criatura, nova vida em Jesus. Chegou a ensaiar? Chegou não? Nova vida? Ele nos alegramos, sua graça infinita. Então tá bom. Então canta maravilhosa graça mesmo depois inteira. Ele tomou a nossa causa, pagou, nos defendeu diante do juiz e nada mais tem poder de nos acusar ou nos prender. Porque o sacrifício de Cristo foi poderoso. O preço que Ele pagou é um preço muito alto, que ninguém tem condições de dobrar o seu valor. E por isso somos livres. E é assim que temos, irmãos e irmãs, nessa Páscoa, esse sentimento, né? Então, nessa Páscoa tão especial para o mundo de hoje, tão diferente, vamos nos firmar no fato de que as trevas e a morte já foram vencidas. Resta-nos viver a paz que Jesus nos deixou. Porque Ele falou, não se turbe o vosso coração, porque eu estou com vocês. Amém? Essa é a Páscoa que nós cremos, que nós vivemos. Um sacrifício poderoso para nos abençoar, nos salvar com vida e vida eterna. Então, neste domingo da ressurreição, celebre a vida, celebre a fé, porque a vida vai além desta vida. A gente sabe que tem muitos cristãos enlutados, mas os cristãos enlutados necessariamente devem crer na eternidade como vida poderosa, não é? O Evangelho, intrinsecamente, ele traz em si morte, seja morte física ou morte espiritual. O Evangelho, você não pode desassociar o Evangelho de morte, porque isso não é Evangelho. O Evangelho necessariamente passa por morte. A morte do velho homem, a morte da velha vida, e se precisar, a morte física, que será um garçom nos transportando para a mansão celestial, na qual Jesus falou, na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu estou preparando um para vocês. Crente que não quer ir no novo quarto lá da casa de Deus, não é muito crente. É lógico que nós separamos aí as devidas proporções das perdas das pessoas que amamos, mas necessariamente fé passa por morte. Eu morri, você morreu? Você viu Romanos 6,6 e Colossenses 3,3? O apóstolo Paulo fala, pois morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Se perguntar para um crente, você já morreu? Ele fala, eu já morri. Como é que você morreu? Morri em Cristo. E essa é a nossa vida. Por isso que a nossa esperança não acaba. Amém, querido? A nossa esperança não acaba e por sofrimento nenhum ele acaba. Eu vou orar por vocês só com a indicaçãozinha. Assisti com a família um filme interessante. Eu ainda creio. É isso, né? Eu ainda creio. I still believe. Uma moça com câncer terminal acabou morrendo. E ela conheceu um sujeitinho muito
dedicado também. É um cantor americano, a história real, Jeremy Camp. Ele fez muitas músicas, mas a primeira esposa dele foi que converteu seu coração. Porque eles ficaram casados por menos de um ano, mas aquela moça muito bonita acabou morrendo de câncer. E quando ela morreu, quando ele estava muito desesperado, muito revoltado com tudo, ele arrebentou o violão dele, e dentro do violão estava uma carta da sua esposa. E uma frase da carta da sua esposa que eu não esqueci foi: Jeremy, você pode pensar que o sofrimento destrói a fé, mas o sofrimento não destrói a fé, o sofrimento a refina. Aí ele se converteu, sei lá. E hoje ele é casado de novo e vive por aí pregando o Evangelho de Cristo Jesus ao mundo todo. Mas esse é o Evangelho que nós cremos. Amém, irmãos? Vamos orar? Quero orar com você que está aqui. Fique em pé. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, agradecendo ao Senhor pela tão grande salvação, né? Antes de encerrar o culto, a gente vai ter um momento de intercessão. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Feche teus olhos e ore ao Senhor agradecendo. Você também que está em casa, não é? Fecha teus olhos aí, dá a mão às pessoas ao seu lado e agradeça a Deus por tão grande salvação, em nome de Jesus. Prepara aí já o seu suco, o seu pão, para cearmos juntos já. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, na Tua presença, nós colocamos as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela ressurreição. A Tua palavra diz que nós morremos contigo e ressuscitamos juntamente contigo. E nós louvamos ao Senhor pela nova vida que temos, a vida da ressurreição, a vida da glória, a vida da graça. Obrigado, Senhor, por ter morrido em nosso lugar. Não temos palavras para te agradecer, Senhor. Só temos, assim como uma vela é feita para ser queimada e dar a sua luz, nossa vida, gratidão, é assim que queremos fazer. Agradecer, queimando a nossa vida em gratidão ao Senhor, por tão grande salvação em nossas vidas. Enche de fé agora a vida dos meus irmãos e irmãs. Enche de fé, Senhor, a vida dos meus irmãos e irmãs que estão nos seus lares agora, participando deste momento tão precioso, e que a Tua graça seja sobre nós, nos fortalecendo em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, amados? Vamos aplaudir ao Senhor, dizer obrigado, Senhor, por salvação. Você na sua casa aí também, aplauda ao Senhor, não tenha vergonha não, acorde todo mundo. E agradeça ao Senhor por tão grande salvação. Aleluia. Depois da nosso cântico, vamos ter a ceia. Vamos cantar a maravilhosa graça. Agora ela inteirinha, vamos lá? Quem derrotou a escuridão